Tá no agro, pessoal! Estamos chegando com as notícias do agronegócio para você. Começo aqui falando de uma novidade importante que a Embrapa está lançando. Falo sobre a cobertura plástica do solo e irrigação, que podem reduzir a mão de obra e incrementar a produtividade do cultivo da mandioca. Veja bem, um grande problema enfrentado pelos produtores de mandioca de mesa é o controle de plantas invasoras, especialmente na época de chuvas, quando a presença dessas plantas aumenta de forma significativa. Como ainda não existem herbicidas registrados para folhas largas, específicos para a cultura da mandioca, essas invasoras precisam ser removidas por meio de capina. No período chuvoso, o rebrote dessas plantas é mais intenso e a demanda por serviço de capina acaba por ser ainda maior, onerando a produção com o custo de mão de obra. Em casos em que a lavoura não for mantida limpa, nos primeiros 120 dias após o plantio, a presença de plantas daninhas poderá afetar negativamente a produtividade de raízes. Passado esse período, continua importante a manutenção da lavoura no limpo para melhor aproveitamento de nutrientes, de água e de insolação pela planta, bem como a facilidade de tratos culturais e de colheita. O uso de cobertura de solo com filme plástico, tecnologia bastante comum em hortaliças e que auxilia na manutenção da umidade, na diminuição da erosão e na melhoria da qualidade biológica do solo, também pode contribuir para o controle de plantas daninhas, levando à diminuição da mão de obra. A irrigação é outra tecnologia que vem apresentando resultados satisfatórios para a cultura, mesmo sendo a mandioca reconhecida pela elevada tolerância à seca. Entretanto, poucas pesquisas têm sido desenvolvidas visando a determinação dos efeitos da cobertura do solo, da irrigação e da combinação de ambas no desenvolvimento da cultura. Um estudo conduzido pela Embrapa Cerrados, em Planaltina, DF, buscou justamente determinar a influência da irrigação e da cobertura plástica do solo no desempenho agronômico de um cultivar de mandioca de mesa, o BRS 399 da Embrapa, que apresenta precocidade e elevado desempenho agronômico na região do Distrito Federal. Antes da colocação do plástico, toda a área foi irrigada com lâmina de água suficiente para elevar a umidade do solo à capacidade máxima de retenção de água. Após a colocação do plástico, foram abertos orifícios no mesmo, seguindo a recomendação de espaçamento para o plantio de manivas, na posição vertical. As extremidades inferiores das manivas foram enterradas a 3 centímetros de profundidade. Para facilitar a penetração da água no solo, foram também abertos orifícios no plástico entre as plantas. Quais foram os resultados? No estudo não houve influência da presença de plantas daninhas na produtividade de raízes, uma vez que os tratamentos foram mantidos livres de tais plantas durante todo o ciclo da mandioca. No entanto, nos canteiros com cobertura plástica, não foi necessário o controle de invasoras durante todo o ciclo da cultura. Incrementos significativos na parte aérea da mandioca de mesa devido à irrigação já haviam sido identificados por outros estudos. O aumento na produtividade por parte aérea é importante por estar relacionado ao fornecimento de manivas sementes para novos plantios e a utilização das ramas e folhas como fonte de proteína na alimentação animal. O estudo demonstra, portanto, que a produtividade de raízes e o peso da parte aérea foram influenciados positivamente pelo manejo da irrigação e pela cobertura do solo, comprovando que ambas tecnologias, acessíveis ao produtor, podem contribuir para o incremento da produtividade da cultura da mandioca de mesa. As informações são da Embrapa Cerrados e eu vou deixar na descrição o link para você obter mais informações. Vamos ver como estão as cotações do mercado? Olha, a vaca gorda está sendo comercializada a R$ 281,50 preço à vista em Goiás. O café arábica duro vale R$ 720 a saca em Varginha, Minas Gerais. O sorgo segue estável e custa R$ 60 a saca em Jataí. Agora a previsão do tempo.
No entorno sul de Brasília, o ar seco impede a formação de nuvens e, consequentemente, impede a chegada de chuva. A temperatura mínima fica em 16 e a máxima nos 27 graus. Atenção para a umidade relativa do ar, que deve ficar em média em 34%. Agradeço mais uma vez você que tirou o seu tempo para ouvir o informativo da Rede Lusiânia sobre o agronegócio. Esse conteúdo fica disponível em formato podcast no Spotify, Google Podcast, Deezer e também nas redes sociais. Você já sabe, se está no agro, está aqui no Destaca Agro.